eu sou a Juliana Tomazello, editora na Leiturinha, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como fazer mediação de leitura para crianças de 0 a 3 anos. Esse aqui é o original Leiturinha Cadê o Babu?, escrito e ilustrado pelo Thiago Amormino. Ele é um livro cartonado que possui algumas interatividades, como recortes que compõem o cenário e abas. Que dia lindo para brincar na floresta! Shhh, atrás da pedra tem algo misterioso. Ah, é o Babu se sentindo curioso. Uau, veja quantos bichos, que fofinhos! O que o Babu está fazendo ali parado? Ah, é porque ele está encantado. Agora eu vou dar algumas dicas práticas para você usar quando for fazer a mediação de algum livro com uma criança nessa faixa etária. É essencial criar um ambiente acolhedor, com aconchego físico e também em que você consiga ter um contato visual com a criança. Se a criança for menorzinha, esse lugar pode ser o colo, pode ser o berço ou um apoio ali em uma almofada, alguma coisa do tipo. Se a criança já for maiorzinha e conseguir sentar, ela pode sentar com você, ao seu lado ali, para esse momento da leitura. E é essencial também segurar o livro, se a criança ainda não fizer isso sozinha, em uma posição que ela consiga ver o livro o tempo todo e acompanhar o que está acontecendo, o cenário, as ilustrações, onde você está lendo, as interatividades. E ali ela vai explorando aquele objeto livro. Um outro ponto importante é ler com calma e com entonações variadas. Vocês devem ter percebido que conforme a situação eu fui alternando essa entonação e dando ênfase para aquilo que mais importava. E principalmente as rimas, essa sonoridade que o livro para as infâncias tem, especialmente esses de 0 a 3 anos da primeiríssima infância. Enquanto estiver mediando a leitura, aponte as ilustrações, mostre os elementos para o bebê, deixe que ele interaja, que ele sinta a textura do livro, sinta o formato das páginas, veja as cores, interaja com aquela história, a maneira dele, dependendo ali da idade e de como ele vai se relacionar ali com aquela história. Em livros que aparecem animais, você pode aproveitar para imitar o som que os animais fazem, ou então, se a criança for maiorzinha, pedir que ela imite ou perguntar que som faz esse animal aqui, quem é esse animal aqui. Já nessa mesma pegada, aproveite para nomear os objetos que aparecem, os elementos do cenário, os animais, e apontando e mostrando para que a criança relacione mesmo aquelas palavras com o que elas estão vendo. Isso é uma forma da criança adquirir vocabulário e de ir se acostumando mesmo e tendo esse estímulo à fala. E claro, se ela já fala e já conhece alguns elementos, alguns animais, pergunte para ela, que animal é esse? Que som ele faz? Para que a criança participe ativamente da leitura e do momento que a leitura proporciona, mesmo que ela ainda de fato não leia o texto. Para livros interativos, deixe que a criança manuseie da forma dela as interatividades, mesmo que ela ainda não consiga fazer aquilo sozinha, ofereça ajuda, mas deixe que ela explore o livro da maneira dela. Crianças mais novas tendem a querer colocar o livro na boca e mexer, puxar. Isso faz parte do processo de leitura dela, As crianças pequenas leem com o corpo inteiro, mesmo que elas não leiam o texto ainda. Então é importante deixar que esse momento aconteça, Não deixe o livro ali como se ele fosse um objeto intocável, uma coisa que a criança não pode ter acesso. Pelo contrário, incentive que ela participe desse momento, que vocês tenham esse momento juntos. É interessante também sentir o interesse da criança, principalmente se a criança for um pouco mais novinha, ela não vai naquele momento conseguir prestar muita atenção durante muito tempo. Então é interessante ir seguindo, percebendo esses sinais e ir seguindo isso e respeitando esse tempo também. Se não for naquele momento, vocês podem interagir com o livro em outro momento, de outra forma. Se a criança for um pouquinho mais velha, é muito comum que ela peça para ler aquele mesmo livro diversas vezes. E isso faz parte do processo, significa que ela gostou, que ela se interessou por aquele livro. E óbvio, as crianças vão ter livros, assim como nós adultos temos nossas preferências, elas vão ter livros que elas gostam mais, que elas querem ler mais vezes. Se a criança já for maiorzinha, mais próximo ali dos 3 anos, deixe os livros ao alcance dela, para que ela escolha a leitura. E aí entra uma outra dica muito importante: defina um tempo para leitura, um horário do dia, para que isso entre na rotina e vire de fato um hábito. Se a criança for
for maiorzinha, nesse momento de leitura, quando chegar essa hora, deixe que ela escolha o livro que ela quer ler aquele dia. E se for o mesmo todos os dias, tudo bem. Essa é a forma como as crianças vão demonstrando suas preferências e vão interagindo. E o importante mesmo é que aquilo seja um momento prazeroso. Se ela já conseguir escolher, aquilo vai ser mais prazeroso para ela. Uma outra ideia também é, sempre que possível, usar bonecos ou fantoches para animar a história, fazer encenações, tornar aquele momento mais dinâmico e fazer com que a criança participe de alguma maneira também. Se ela for maiorzinha, já que ela conte a própria história, que ela reconte aquela história da maneira dela, e aí sempre interagindo e sempre sendo um sujeito ativo naquele momento, naquela leitura, que de fato participe daquilo e não seja só uma ouvinte. E no fim das contas, o que importa é que o momento de leitura seja um momento prazeroso, um momento em família, um momento para ser dividido, e que vocês aproveitem juntos, criem laços, fortaleçam esses vínculos entre vocês e aproveitem de fato tudo que a literatura pode oferecer. Tchau, até a próxima!